Partiu o para-brisas, ligou para a Carglass. Nós tratamos todo o processo com a sua companhia de seguros e todos os nossos serviços têm garantia vitalícia. Carglass repara, Carglass substitui. No Continente, eu conto com mais. E eu com tudo o que preciso, sem abdicar de nada. Por isso, todos os meses pode contar com a revista Continente Magazine. Uma revista onde encontra tudo o que precisa para tirar mais prazer da vida. Continente Magazine, por apenas €1 com 50% de desconto em cartão. Conte com mais. Conte com o Continente. Eu conto com o Continente. Primeiro, começas com uma folha de papel em branco. E claro, precisas de uma caneta ou um lápis. E por perto, uma fonte de inspiração. À primeira nunca sai bem, nem à segunda, nem à terceira. Mudas de estratégia e subitamente os teus neurónios entram em turbilhão numa tempestade elétrica, capaz de te levar a criar qualquer coisa diferente, única. A Zone permeia em grande a criatividade. Há 200 mil euros e bolsas nos Estados Unidos à tua espera. Começa a criar. Se eu podia viver sem o meu 8, o tarifário mais lindo, mais fofinho, mais prático, que me deixa falar horas e horas para todas as redes e o mais barato que há. Quem é o mais barato da bebê? Quem é? Baratinho! Adira já à Zone Mobile e fala 8 cêntimos por minuto para qualquer rede fixa ou móvel com o carregamento mensal mais baixo do mercado. Ligue 16 990. Se eu podia viver sem a Zone Mobile? Podia, mas não era a mesma coisa. Quem é Zone está on. Cuide e hidrate a sua pele com Bodysol. Bodysol é uma linha de corpo hipoalergénica com ingredientes suaves para dar conforto e bem-estar à pele. Bodysol, para toda a família. Às vezes é preciso uma mulher para conquistar outra. Adam Sandler, Jennifer Aniston, Brooklyn Decker. I have to tweet all my friends. Oh gosh, I forgot, you're 15. Engana-me que eu gosto. Just pick me? Não. Disponível no Zone Videoclube. Quem é Zone está on. O programa tem o patrocínio. Olá, sejam bem-vindos ao programa Mobiliário Notícia. Na edição de hoje recebemos a visita do arquiteto Nuno Ladeiro, da Dimensão, com quem vamos falar de design e da exposição Dimensão Love Lisboa, de que ele é comissário. E vamos também falar com Carlos Val, da Imporcelos, uma marca de artigos decorativos e utilidades domésticas, com um catálogo de dezenas de milhares de referências. Mas começamos, como habitualmente, com um curto bloco de notícias breves. As cadeiras de jantar Becomes Me, as poltronas Caprice e os bancos Mellow, que pertencem ao catálogo da Muna, foram as peças selecionadas para decorar o restaurante Queen's do Hotel Mayfair, em Londres. O Queen's é um restaurante que seduz os visitantes a regressarem porque foi projetado para ser um local acolhedor e de partilha. A Muna é uma marca portuguesa que tem vindo a marcar a sua posição no mercado internacional, de tal forma que foi oficialmente nomeada para os prémios internacionais de design e arquitetura como uma das melhores marcas a nível internacional. A Decorações Gina abriu uma nova loja em Lisboa. O novo espaço está localizado no Parque das Nações e permite à empresa de paredes estar mais próximo dos seus clientes do sul do país. A nova loja apresenta uma seleção exclusiva de tecidos, cortinas, papel de parede e mobiliário para a decoração integral da casa, com propostas que revelam as tendências mais recentes de marcas de prestígio. A empresa oferece também soluções de decoração à medida que provam que se pode vestir a casa sem abdicar do estilo próprio, entregando na mão de profissionais a tarefa de decorar todas as divisões da casa sem abalar o orçamento familiar.
A marca portuguesa de mobiliário Eclectic acaba de lançar o Bonadea. Trata-se de um canapé elegante e confortável que recebeu o nome da deusa da pureza por ser todo ele em branco. A Eclectic cria mobiliário de autor, de cariz eclético, como o próprio nome indica, com conceitos e materiais variados. O mentor do projeto, Sérgio Gomes, diz que se trata de um conceito onde as peças valem por si próprias, pelo que são e pelo que representam. A Feira do Móvel de Madrid, destinada a um público profissional, decorre de 18 a 21 de abril do próximo ano. Segundo a organização, trata-se de uma nova aposta adaptada às necessidades atuais do setor do mobiliário e da decoração. O objetivo é criar uma feira de referência em Espanha, representativa e com a colaboração das principais associações do setor. O produto é o protagonista do evento, que pretende concentrar uma oferta adaptada à necessidade real da procura e proporcionar o melhor cenário para a apresentação de tendências em mobiliário e decoração, assim como as últimas novidades no mercado. Vamos agora falar com o arquiteto Nuno Ladeiro, da Dimensão, uma marca com grandes responsabilidades no pioneirismo do design em Portugal. Nuno Ladeiro é também comissário da exposição Dimensão Love Lisboa, que terá lugar em novembro na capital. Nuno Ladeiro, boa tarde. Obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer tê-lo aqui. O senhor pertence a uma família com grandes responsabilidades na introdução do design em Portugal. Sente hoje, passados tantos anos, essa responsabilidade? Sinto, principalmente porque a minha mãe foi, no fundo, pioneira na altura, porque foi uma das primeiras mulheres designers em Portugal e os tempos em que viveu foram tempos extremamente difíceis. Como aqueles que estamos a viver hoje. De certa forma, aquilo foi a passagem do 25 de Abril e hoje estamos a atravessar um momento diferente, mas onde as dificuldades, em termos de divulgação, em termos de comercialização, são praticamente as mesmas. De que forma é que a Dimensão contribuiu para a implantação do design em Portugal, nomeadamente ao nível do mobiliário, mas também da decoração em geral? A Dimensão teve uma responsabilidade fundamentalmente ao nível da divulgação de nomes internacionais do design. O design, na altura, estava muito fechado à realidade portuguesa, o mercado português era um mercado dinâmico, mas muitos dos grandes nomes do design internacional eram praticamente desconhecidos. Havia, na altura, algum tipo de lojas que faziam a divulgação, mas para uma elite. A Dimensão, posso dizer que foi democratizar, divulgar e fazer com que todas as pessoas pudessem conhecer os grandes nomes do design internacional e, em particular, Philippe Starck, Ron Arad e depois, mais tarde, juntaram-se muitos outros. Entretanto, a Dimensão faz também o inverso, isto é, promove criadores e autores nacionais. Essa foi sempre uma preocupação. Por um lado, a promoção do design internacional, mas por outro também criar um dinamismo em que se juntam as duas realidades, a realidade portuguesa e internacional. A ideia é promover também o design nacional, na aposta inclusivamente na edição de marca própria Dimensão e convidando autores nacionais a desenharem para a Dimensão. A Dimensão não produz, mas é um editor nacional. Eu vou-lhe pedir para Nuno Ladeiro comentar duas imagens que vamos mostrar de seguida e que penso que lhe são muito queridas. Ora, vejamos a primeira. O que é que me pode dizer relativamente a esta peça? Esta peça é importante e a seleção dela é porque é da autoria da minha mãe. E é interessante porquê? Porque ela é editada hoje, mas o desenho tem mais de 20 anos. Foi um desenho da minha mãe, na altura, quando acabou o IAD, e que ficou na carteira. Nunca tinha sido divulgado, nem nunca tinha sido produzido. Recentemente, e depois de se ter afastado da Dimensão, e hoje dedicada que está apenas ao design, decidiu editar este velho desenho. É curioso que muitas pessoas olham para ele, veem alguma identidade um pouco bausiana, pelo seu rigor, a geometria, mas é de uma atualidade incrível. Temos uma outra imagem que lhe peço para comentar igualmente, porque, enfim, estamos um pouco a falar da família, não é? É uma família de designers. Eu acho que isto é importante, independentemente da atividade comercial, que é fundamental para o desenvolvimento da empresa, somos todos criativos, todos formados em arte, à exceção do meu pai, que é um homem que vem da área do marketing. Este foi um dos mais recentes trabalhos e foi um trabalho interessante porque é um trabalho de ilustração. Um trabalho da sua autoria, ainda não o dissemos? Da minha autoria.
é um copo que desenhei para a marca alemã Ritzenhoff, que é uma marca que é conhecida praticamente em todo o mundo e é uma marca que divulga designers e criadores de todo o mundo. E é interessante porque foi um dos primeiros trabalhos ao nível da ilustração e que, por sorte, durante o período de transição do ano, e a propósito da comemoração do mesmo, e por ser um shampoos, um copo para comemorar com champanhe, tornou-se num best-seller da marca. E eu acho que isto é interessante, isto também prova que nós portugueses, também quando somos postos em confronto com outros designers internacionais, podemos fazer tanto ou melhor do que eles. Às vezes precisamos é de um pequeno desafio, concorda? Eu acho que sim, eu acho que mais do que desafio, ele deve estar associado a uma maior visibilidade. Nós somos um país pequeno, muitas das pessoas, muitos criadores não têm a visibilidade necessária. E, portanto, quando nós, portugueses, e em particular designers, temos visibilidade e o nosso trabalho é conhecido em todo o mundo, podemos ter as mesmas oportunidades que têm os outros criadores internacionais. Nuno Ladeiro, além da atividade, da dimensão ao nível da democratização do design, como lhe chamou há pouco, recentemente a marca enriqueceu, digamos assim, a sua oferta com a possibilidade de criar projetos específicos ao nível da decoração. E nós temos 2 projetos que gostaríamos que comentasse também, um projeto em Lisboa, em Algés, e um projeto de seguida na zona do Porto, em Matosinhos, mais precisamente. Este é uma nova área de negócio para a dimensão? Eu posso dizer que atualmente mas no fundo é regressar às origens. A dimensão começou por fazer projetos. A minha mãe, na fase inicial, quando fundou a dimensão, realizava projetos de interiores e era assim que a dimensão desenvolveu o seu trabalho. E, portanto, aquilo que estamos a fazer é regressar praticamente às origens. Este projeto em particular é um projeto que me é muito querido porque, no fundo, é um lugar especial. Porquê? Virado para o Tejo. O Tejo, estamos a falar naturalmente do... É um T2? É um T2, é um T3, peço desculpa. Um T3. Em Algés? Em Algés e de frente para o Rio Tejo. Ora, um lisboeta que ama Lisboa, ama também o seu rio e normalmente procura sempre a paisagem, o ambiente do rio. Foi a primeira vez que tive a oportunidade de fazer um projeto a nível de interior, mas que tem essa particularidade. É um projeto virado para o rio, é um projeto que, a nível do interior, procura um tipo de decoração que cria um ambiente voltado para fora. No fundo, como se as pessoas estivessem a viver o rio. Exatamente, a ideia é essa. Em termos de decoração propriamente dita, nota-se também o recurso a marcas comercializadas pela dimensão, é natural. Porquê uma aposta tão grande em marcas de reconhecido prestígio, aliás, mas marcas internacionais muito mais do que marcas portuguesas no Ladeiro? Nós, no que diz respeito às marcas portuguesas, aquilo que procuramos fazer é introduzir produtos que sejam edições da dimensão. Não estamos tão preocupados no fabrico, mas sim na edição. O que é que nós procuramos fazer? A dimensão é conhecida hoje porque é uma marca portuguesa que tem marcas internacionais e aquilo que tentamos fazer, sempre que é possível, é com os nossos parceiros, sejam eles nacionais ou internacionais, editar os nomes nacionais. Estamos mais apostados em editar nomes, por exemplo, como já o fizemos do Álvaro Siza, do José de Guimarães, eu próprio, como autor, a minha mãe ou outros designers que se têm vindo a juntar, do que propriamente a produção a nível de fabrico nacional, até por uma razão muito simples. Hoje em dia, eu muitas vezes me questiono o que é a produção nacional. Do outro dia eu vi uma reportagem, a Alemanha de facto tem produção nacional, muitos poucos países têm produção na sua totalidade, as fábricas são muitas vezes linhas de montagem. E eu preocupo-me muito mais na promoção da autoria nacional. E muitas vezes a indústria nacional é uma indústria que é dividida por Portugal e muitos outros países, dependendo dos componentes. Aquilo que eu me preocupo é que os nomes dos autores nacionais, tal como já acontece na arquitetura, com o Álvaro Siza, por exemplo, que esses nomes levem a identidade nacional aos mais diferentes cantos do mundo. E é nisso que a dimensão quer apostar. Nuno Ladeiro, enquanto o ouvíamos, íamos vendo também em fotografias, também do projeto aqui de Matosinhos, uma ideia também mestra neste projeto, da mesma forma que em Lisboa
enfim, um apartamento virado para o rio. O que é que esteve por trás da decoração deste apartamento em Matosinhos? Este apartamento de Matosinhos foi um apartamento que foi feito na altura com a parceria de uma colaboradora que era a doutora Iris, que é uma pessoa que é do Porto, e como eu, embora a minha família seja toda do Norte, vivo em Lisboa e venho de visita ao Porto, não tenho a mesma relação com o Porto que tenho com Lisboa, portanto procuro fazê-lo sempre em parceria. O projeto na altura foi muito interessante porque foi para uma criadora de moda, uma pessoa que tinha uma grande sensibilidade estética. Estamos a ver novamente as imagens. Uma grande sensibilidade estética e uma pessoa com um gosto apurado. Sendo criadora de moda, uma das primeiras exigências que teve foi que nós introduzíssemos dentro da casa um tipo de objetos e de mobiliário muito cenográfico. Então escolheram-se objetos, peças que estivessem associadas a essa imagem cenográfica. Fomos à procura da Diesel, uma parceria que existe hoje em dia entre a Moroso, que é a marca italiana, e a famosa marca Diesel, e procuramos escolher este tipo de produtos à imagem também da proprietária. Nuno Ladeiro, vai ter naturalmente de voltar ao Porto Canal para nos falar da dimensão Love Lisboa, mas eu não posso deixá-lo ir embora sem pelo menos levantar o véu sobre esta iniciativa que coincide com a abertura da loja da nova loja Cartel em Lisboa. O que é que vai acontecer? Qual é o desafio que lançou a dimensão aos criadores portugueses? O desafio é personalizarem um objeto Cartel. A Cartel é a história do design por excelência. E a Cartel vai abrir a sua primeira loja em Lisboa. A ideia é associar nomes do design da criação portuguesa à Cartel, criar eventualmente a possibilidade até de dar a conhecer esses criadores à própria Cartel. Aquilo que gostaríamos era que alguns deles pudessem um dia até desenhar para a própria Cartel. O desafio é as pessoas que amam Lisboa, sejam elas de Lisboa ou não, que tenham um objeto Cartel em casa, que o personalizem e o apresentem para ser exposto no dia 9 de novembro, uma grande exposição que vamos fazer. Portanto, lançamos este desafio não aos lisboetas, mas aos portugueses que gostam de Lisboa e que amam Lisboa. Interpretem um objeto Cartel de acordo com aquilo que é a sua forma de ver a cidade de Lisboa. E a dimensão estará também aí a desempenhar o seu papel social, digamos assim, na promoção dos autores e dos criativos portugueses e oferecendo-lhes a possibilidade de trabalhar com uma marca tão reputada quanto a Cartel? Essa é que é a verdadeira missão da dimensão e terá que continuar no futuro. É promover o design, não exclusivamente o nacional, o design internacional e, se possível, ajudar os designers ou os criadores portugueses a trabalharem também para estas grandes fábricas, como é o caso aqui da Cartel. Nuno Ladeiro, muitíssimo obrigado, parabéns pelo trabalho que tem desenvolvido e por todos os projetos que tem concretizado. Voltará com certeza numa próxima oportunidade para falar em particular sobre esta dimensão Love Lisboa. Até breve, muito obrigado pela sua participação neste programa. Estamos de volta, já na presença de Carlos Val, administrador da Imporcelos, uma marca que se tem destacado por uma gama alargada de artigos decorativos e de utilidades domésticas. Carlos Val, é um prazer tê-lo na nossa companhia no programa de hoje. A Imporcelos é uma marca, enfim, relativamente recente, mas tem um longo historial e uma história curiosa, porque não começou consigo, começou, salvo erro, pelo seu avô. É verdade. Há muitos anos. Há muitos anos. Em 1909 foi fundada a empresa, se lhes podia chamar empresa nessa altura. Portanto, o negócio começou em 1909, o meu avô vendia nos mercados, nas feiras, de carroça e cavalo. Nós estamos aqui a falar de uma empresa centenária que teve absoluta necessidade de se adaptar aos novos tempos. Exato. A Imporcelos não é centenária, a empresa-mãe, sim, que tinha o nome do meu avô, essa sim é centenária. A Imporcelos tem 14 anos, nasceu em 97, fruto da evolução de António Vasconcelos do Val, meu avô, e da necessidade de adaptar aos mercados. A importância foi tão grande que tem inclusivamente nome de rua. Exatamente. O meu avô, a par da vida empresarial, era um político da época, gostava, era presidente da Junta, relacionava-se bem com os presidentes da Câmara, governadores civis e tal. Daí, hoje tenho um nome na rua, lá na freguesia, é verdade. Portanto, inicialmente, o seu avô apenas comercializava artigos em cerâmica? Sim.
portanto, na zona de Barcelos. Na zona de Barcelos. E como é que se deu? Diga. E cerâmica de Barcelos. Cerâmica de Barcelos, sim. que é uma coisa que hoje praticamente não existe, ou enfim, pelo menos tem passado por um desenvolvimento ou por algum retrocesso, digamos assim, porque praticamente deixou de existir, não? Sim, ainda existe, fecharam muitas fábricas, é verdade, mas ainda existe. O meu avô comercializava o artigo de Barcelos no início, depois foi evoluindo. E o nosso mercado abastecedor sempre foi o mercado nacional, mas mais na zona de Alcobaça também havia muita cerâmica. Claro, não é? Claro. E na zona da Marinha Grande, na parte dos vidros, foi à medida que fomos alargando o leque de artigos, fomos alargando também o mercado abastecedor, sendo que o mercado que abastecíamos, esse sim era a zona norte. Entretanto, a empresa diversificou, digamos assim, a sua atividade, porque deixou de trabalhar apenas com cerâmicas para trabalhar com outros artigos. Aliás, eu pediria para comentar, para ver alguns dos artigos que fazem parte do seu catálogo. Hoje estamos a ver, por exemplo, aqui uma cadeira, quer dizer, o catálogo da Imporcelos é tão vasto que vai desde a cerâmica ao próprio imobiliário. Sim, a Imporcelos hoje, da empresa mãe, só tem mesmo as raízes, não é? Evoluiu bastante, porque nos anos 90, António Vasconcelos do Val, que foi quando eu comecei a trabalhar, a empresa sentiu necessidade de evoluir. O mercado foi naquela crise dos anos 90, nós tínhamos necessidade de abrir o mercado, ou porque éramos armazenistas, ou partíamos para a venda direta a público, ou abastecíamos na origem dos produtos, senão perdíamos competitividade. Claro. E fomos alargando exatamente o número de referências e de catálogos. Isto é uma linha cerâmica que nós importamos, portanto nós não somos fabricantes, somos editores, chamamos-lhe assim. Procuramos adaptar cores, modelos das peças que encontramos no nosso mercado de prospecção. Isto é já um serviço de jantar de uma linha, das nossas linhas domésticas, mais uma peça decorativa. Portanto, nós procuramos sempre que possível, para nos tentar, para podermos distinguirmos da concorrência, visto não somos criadores, adaptar de alguma forma as peças, quer na decoração, quer na cor, quer nos modelos, criamos as nossas próprias peças. Não é? Como é que se deu aquela passagem? Quando é que se deu o salto de uma empresa mais tradicional naquilo que comercializava para a importação e a edição de peças? Conte-nos um pouco essa história que eu penso que os nossos telespectadores vão gostar. Portanto, eu não tenho grande formação académica, a empresa é uma empresa familiar, mas é muito gerida com o coração também, não é? E essencialmente com o gosto por aquilo que faço. E foi no início dos anos 2000 que a Imporcelos, já com 2 ou 3 anos de vida, que deu o salto. Fomos alargando as linhas, fomos criando as nossas coleções, fomos criando... Portanto, eu costumo dividir a decoração em dois setores, que é a alta costura e o pronto a vestir. Nós estamos no pronto a vestir, mas há que combiná-lo, não é? As mesmas peças podem ser combinadas de forma diferente, exato, com características semelhantes. Portanto, e nós, foi nos anos 2000 que começámos a fazer demos esse salto e a fazer essa combinação de coleções. Não importar, como eu costumo dizer, artigo a granel, importar por importar não, com algum critério, e fomos aperfeiçoando esse critério à medida que os anos foram avançando. Os clientes tradicionais da empresa, tal como era conhecida antigamente, seguiram a Imporcelos nesta nova, enfim, neste novo fôlego a partir dos anos 2000? Alguns. Eu, felizmente, hoje temos ainda clientes que eram clientes do meu avô.
Estamos a falar, quando falamos de clientes, estamos a falar naturalmente de revendedores, na medida em que a Barcelos é essencialmente, portanto, importador e revendedor, no fundo armazenista, se quisermos. Portanto, não trabalha com o público consumidor final, mas sim com distribuidores, não é Exatamente. verdade? Nós não temos venda a público, não fazemos os consumidores finais. Vendemos para lojas, grupos de lojas e eventualmente para armazéns que ainda vendem a essas lojas. Exatamente. Tem um showroom em Barcelos. Exatamente. Onde exatamente? Em Areias São Vicente, uma freguesia do concelho de Barcelos, entre Barcelos e Braga. Muito bem. E aí podemos ver todos os artigos, ou pelo menos grande parte dos artigos que em Barcelos tem em catálogo. Todos. Nós temos cerca de 3.000 artigos em permanência. E mudamos as coleções 2 vezes por ano. Normalmente apresentamos a primeira coleção no início do ano, final de janeiro, início de fevereiro, e depois a segunda, para uma época forte de negócio que é o Natal, apresentamos em setembro. Prazos de entrega aceitáveis? Sim, porque normalmente vendemos o que temos em estoque ou o que está para entrar num período muito curto. Sendo que aquilo que apresentamos na primeira feira, portanto, que nós aproveitamos as feiras do setor em Portugal para apresentar as coleções, portanto, o artigo que apresentamos na primeira feira do ano, esse sim tem um prazo mais amplo de entrega, alargado, porque é a primeira coleção do primeiro semestre. A de setembro, como o período já é mais apertado, portanto, é mais rápida também a entrega. Muito bem. Carlos Val, quando se trata de artigo importado, e nomeadamente nos artigos de maior dimensão do mobiliário, põe sempre a questão da assistência. A esse nível, não há problema? Não. Normalmente, quando tem problema, trocamos. Não temos tido, procuramos selecionar parceiros que nos garantam uma qualidade aceitável, portanto, uma relação qualidade-preço muito boa. Uhum. Portanto, não temos tido problemas nesse aspecto. Muito bem, Carlos Val, felicidades para o seu negócio. Eu espero que as coisas continuem de vento em popa para que possa voltar também ao programa Mobiliário Notícia aqui no Porto Canal em próxima oportunidade. Agradecemos a sua presença. E assim que está aí em casa, perguntamos-lhe se quer decorar a sua casa, se tem ideias, mas quer a opinião de um profissional, então fale connosco, porque podemos eventualmente ter a solução para si através de um profissional. É uma questão que nos pode colocar dirigindo-se a nós por telefone ou ainda por e-mail. O nosso número de telefone para nos contactar é o 229-999-314 ou ainda por e-mail para redação só com um C, ao abrigo do novo acordo ortográfico. Repito, então, redação@mobiliarionoticia.pt. E por hoje é tudo, marcamos encontro de hoje a uma semana aqui no Porto Canal para mais um Mobiliário Notícia. Obrigado, até lá.